Olá, pessoal, mais uma vez nós estamos aqui ao redor da mesa para mais um Pare e Pense Podcast. E hoje nós temos uma programação, uma conversa fantástica. Eu já quero pedir que você envie esse vídeo para os seus amigos, porque o assunto que nós vamos falar hoje é um assunto interessantíssimo. Muitos dos que já nos assistem aqui pediram, e eu sei que aqueles que ainda não vão se deliciar muito. Eu tenho um prazer enorme de receber um amigo querido aqui hoje, um homem capacitadíssimo para falar do que nós vamos falar. E eu quero que você faça esse favor, pega esse negocinho aí de share, de compartilhar e mande para todos os seus amigos, para que você possa espalhar essa mensagem que, se vai te abençoar, certamente vai abençoar outras. Quem que eu tenho aqui comigo hoje? Eu tenho o pastor Lamartine Pozella, que é pastor da YA Church, lá em São Paulo. Olha, o nome da igreja já fala, né? Um nome interessante. YA Church, lá em São Paulo. Mas ele não é só o pastor lá da igreja, ele é um erudito, é um homem extremamente preparado, músico, nós estávamos falando aqui agora há pouco, e muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui no Pare e Pense. Manuel, que honra estar aqui com você, estar aqui na cidade de Boston, estar com o pessoal da New Life Church e também com todo o seu público, né? É uma honra, eu queria muito vir, já tínhamos programado um outro ano, mas não deu, mas agora estou aqui e tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito legal. Que bom, foi na hora certa, pode ter certeza. Um frio, hoje tá um frio de rachar, né? Meu Deus. Hoje tá um frio de rachar. Hoje para você que não tá aqui na nossa região, o segundo dia mais frio do ano. Ontem nós batemos o recorde de quase 100 anos da temperatura, e hoje é o segundo dia mais frio desse ano. A temperatura é realmente... Mas aqui dentro tá confortável, nós vamos falar sobre o Apocalipse. Bom, esse é um tema do meu coração. Você tem inúmeros vídeos, já dá aula a respeito. Mas, Lamartine, e posso te chamar assim, né? Só de Lamartine? Vou tirar o pastor. Nós somos amigos. Isso, por isso. Né? De forma nenhuma é desrespeito a você. De forma, mesmo tudo bem, eu sou mais velho que você. Nada. Se a gente brincar, nós estamos mais ou menos na mesma idade aí. Mas, Lamartine, o Apocalipse, e você foi professor, eu fui professor da mesma matéria, as pessoas diziam assim, eu tenho medo, eu não quero estudar, é muito complexo, é muito difícil, tem muito simbolismo, eu fico com medo do que vai acontecer. Teve uma aluna minha que eu me lembro, ela falou, pastor, só de eu pensar em abrir o Apocalipse, eu já fico com taquicardia, né? Então, vamos tentar fazer esse Apocalipse fácil hoje para as pessoas? Claro. Né? Primeiro, fala para mim assim, se fosse para você desenhar uma linha do tempo, da forma mais simples possível, do capítulo 1 ao último capítulo, como é que você traçaria essa linha, Lamartine? Manuel, os 3 primeiros capítulos, né, começam, primeiro capítulo apresentando Jesus, né, não na sua forma humana com que ele se manifestou, mas na sua forma ressurreta, né, tanto é que João fica chocado quando vê, cai, né. Depois é uma palavra dele diretamente para as 7 igrejas, né, e essas 7 igrejas eram, obviamente, igrejas locais, né, na Ásia Menor, ali na época Ásia. Então tem esta palavra dirigida para a igreja. Essa é uma mensagem que alguns acreditam que ela seja uma mensagem que é tanto para as igrejas locais do primeiro século, como também para nós, para cada uma das igrejas ao longo dos séculos. Mas toda a palavra de Deus sempre vai ser aplicável para os nossos dias também. Então, em cada mensagem ali tem algo que pode ser aplicável a uma igreja, né? Ou a todas as igrejas. É claro que ela foi dada num contexto para os ouvintes da época, mas tem desdobramentos para gente, aplicabilidade, enfim, né? Que ótimo. Os capítulos 4 a 19 é o que, na minha maneira de entender, diz respeito à grande tribulação. E depois, capítulo 20 a 22 é o término. Fechamento. Né? Fechamento com bem Jesus. Simples isso aí, ó. Tá vendo? Você levantou o quê? 3, 4 pontos? Né? Introdução, depois as igrejas, depois a grande tribulação e depois o fechamento. Exatamente. Né? Agora, uma coisa interessante, só pra gente ajudar as pessoas a entenderem, vai ficar fácil pra você hoje o Apocalipse. As 7 igrejas, muita gente pensa que tá em Israel, elas estão na Turquia, né? Sim. Onde hoje é a Turquia. As 7 igrejas estão na Turquia. Assim como a ilha de Patmos, onde a revelação foi dada, também está no litoral da Turquia, né? Na verdade, o evangelho, ele saindo de Jerusalém, saindo da região ali, né, de Israel, ele foi primeiro
para a Síria aliás, e Antioquia, que é... Você vê que o caminho foi esse, né? O norte, a Síria, e depois a Turquia. Aliás, de onde é Saulo? De Tarso. De Tarso. Onde está Tarso? Na Turquia, Exatamente. né? O apóstolo Paulo. Exatamente. Então era... Alguns acham que é Tarso turco, da né? Espanha, né? Mas, na verdade, não. é na Turquia. É, isso aí. Então, bom, falamos isso aí agora. Perguntas geralmente, assim, ligadas ao Apocalipse para as pessoas poderem entender, Lamartine. Essa mensagem foi só para aquela época ou ela tem algum significado para nós hoje? Não, na verdade, eu acho até interessante a sua pergunta, porque as pessoas fogem do Apocalipse, mas se esquecem que existe uma promessa de Deus que é bem-aventurado aquele que lê as palavras desse livro. Boa. Então, assim, a mensagem de cada uma das igrejas, ela é absolutamente aplicável. Por exemplo, a igreja de Éfeso era uma igreja pujante, trabalhava, fazia tudo direito. No entanto, você vê uma reprimenda de Jesus. Contudo, eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, ele exorta para que eles voltem. Qual a igreja de hoje não precisa ouvir uma palavra dessa? Sim. Então, daí, todas as igrejas têm uma mensagem para nós também. Você pega a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia foi a única igreja que não teve nenhuma reprimenda. Mas eles eram uma igreja fraca, né? Diferente da igreja de Laodiceia. Isso. Cidade de Laodiceia, você já foi lá, né? Em Pamukkale, né? As piscinas estão... As piscinas, Pamukkale fica 14 quilômetros de Laodiceia. Aí a gente entende o negócio da água, né? A água porque não é nem 80 quente, nem graus frio. e chega aos 40. E ela é uma água ruim, você já viu? Ruim. Aquela água é muito ruim. Mas era uma cidade pujante, ela tinha uma universidade de medicina, de produção de colírio. Quer dizer, era rica, né? E aí Jesus fala para eles, olha, vocês acham que vocês têm tudo, que não tem falta de nada, mas tu não sabes que é pobre, miserável, cego e nu. Então, ou seja, compra dele o colírio, né? Porque lá produzia um colírio que ajudava esses olhos. Mas os olhos espirituais... Então, assim, cada igreja tem uma mensagem que se aplica ao nosso tempo. E a palavra de Deus é assim, Manuel, ela sempre se renova. Então, você pode ler 10 vezes o mesmo texto e sempre vai ter algo diferente que Deus vai falar com você. Então, tem uma mensagem para nós, mesmo no meio de todos aqueles simbolismos, aquelas coisas, uma mensagem que pode ser aplicada para a vida do leitor mais simples, né? E o que eu acho que é maravilhoso, que as pessoas desconhecem, é que é um livro de esperança. Porque é um livro em que Jesus está governando. Quando você olha para o mundo hoje, você fala, meu Deus, as coisas estão cada vez piores. Mas ali, literalmente, que fala, né, que chegou o tempo do juízo e é o tempo do Cristo assumir, né, tomar o controle da história da humanidade, que nós cremos que vai acontecer um dia. Né? Nosso Senhor está vivo, o Cordeiro que foi imolado está vivo, né? Vai voltar reinando. Lamartine, uma mensagem de esperança de cada uma das igrejas. O que você diria para as pessoas? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, mas assim, sim. Você nem precisa de você mergulhar lá no texto. Eu digo assim, se fosse para você dizer, aquelas igrejas, elas trazem uma mensagem de esperança. É a promessa da volta dele. Porque essa mensagem de que eles deveriam se preparar, se santificar, porque algumas das igrejas ali passaram por perseguição, né? Isso. E nós sabemos que o Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, né? Com o imperador Domiciano fazendo uma perseguição terrível, né? Para com as igrejas. E em todas as igrejas tem uma mensagem de esperança, porque Cristo vai voltar para resgatá-los. O simples fato do cordeiro ou do senhor da igreja estar de olho na igreja e saber das suas lutas, das suas vitórias, das suas derrotas, já é um ponto de esperança. Nós não estamos aqui escondidos dos olhos de Deus, no meio das igrejas. Isso, né? Isso é maravilhoso. Se fosse para você pensar uma parte que é muito querida para o seu coração do Apocalipse, é algo que você fala assim, quando eu penso nisso, enche o meu coração, qual seria? Eu amo a mensagem à igreja de Filadélfia, que era uma igreja que Jesus diz, eu sei que tens pouca força, mas guardaste a palavra da minha perseverança. Por causa disso, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. E ali ele diz também, eis que põe uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, eu creio que a igreja
ela sempre tem que ter esse entendimento, porque nós estamos vivendo num mundo onde o evangelho cada vez mais está se tornando politicamente incorreto, né? Quando eu me converti em 1981, mesmo as pessoas que professavam uma outra religião, elas tinham incrustada no seu comportamento o cristianismo, porque o cristianismo ele acabou formando, né, a cultura judaico-cristã do mundo ocidental. Hoje, a gente percebe claramente que isso está mudando. Entretanto, Manuel, eu vejo que Jesus, ele diz que tem uma porta aberta. Então eu creio que enquanto nós estivermos aqui, sempre haverá, sabe, uma tutela por parte do Senhor, garantindo que o trabalho da igreja não vai ser infrutífero. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você crê que essa mensagem tem a ver com o evangelismo? Você crê que tem a ver com a subsistência da igreja? Com o que você crê que Eu creio, sobretudo, que a igreja, porque Jesus ele disse que eles deveriam ir pelo mundo inteiro pregar o evangelho do reino. O que significa isso? Significa você aculturar o reino. Significa você influenciar a sociedade para que tudo que é feito nos céus, né, como na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como não feito no céu. Ou seja, a influência da igreja na terra, na transformação das pessoas. Começa com a conversão, mas a conversão é só o primeiro passo. Eu acho que onde a igreja é ativa, ela muda a história, ela muda o ambiente. Se você analisar historicamente, né, os reformadores, eles mudaram a história. Né? Você pega, por exemplo, a Suíça hoje, que é um país que é um paraíso, né? Muitos dos huguenotes fugiram da França por causa da perseguição religiosa e foram para lá, levar a tecnologia do relógio. Eu gosto muito de relógio. Lá estão os melhores, né? Mas o que o Calvino fez? Fez uma revolução, uma reforma educacional também. E fazendo uma ponte nisso aí, a Suíça hoje, você considera um país pós-cristão? Toda a Europa. A Europa é... De modo geral, sim, mas a Suíça... Olha, então veja, eu vou te dar... lugar para onde foram os reformadores. A primeira vez que eu fui à Suíça, eu cheguei para a moça do hotel, falo francês, e eu falei, eu gostaria de ir na Praça da Reforma. Ela não sabia o que... Ela virou para mim e falou, Praça da Reforma? Eu aí expliquei onde tem o monumento, os monumentos com os reformadores. Ela não sabia. Olha. Eu falei, você sendo aqui uma concierge, você não sabe disso? Eu fiquei chocado. Quer dizer, você fala sobre o cristianismo, as pessoas olham para você como se você fosse um ET. Se você estivesse falando de uma coisa absurda. Então, eu vejo esse clima na Europa. Diferentemente da América, né? Porque aqui o pessoal fala que a América está mudando e está mesmo. Só que aqui, para cada lugar que você vai, você tem uma igreja. Ainda é muito mais forte em comparado a Europa. Muito mais forte. Agora, há também na Europa aquilo que nós chamamos na Bíblia do remanescente fiel, né? E talvez seja essa a mensagem que você está citando aí da igreja, né? E são igrejas que estão fazendo a diferença. Sim. Porque hoje, Manuel, eu percebo que tem muita gente com sede e com fome. Nós temos, por exemplo, em Paris, um casal de discípulos, né? Que são portugueses, mas foram criados na França. Então eles falam melhor o francês do que o português. Começamos a nossa célula lá, mais ou menos 1 ano e meio, tem 90 pessoas. Que maravilha. Então, hoje, e assim, não são brasileiros, são franceses. Sim. Então, hoje, você percebe que existe uma fome e uma sede, que se houver alguém disposto a buscar a Deus, as portas vão se abrir. E você crê que a mensagem a essa igreja que é militante, que acha que é fraca, é exatamente essa mensagem aí, esperança de que a palavra de Deus vai encontrar espaços. O mundo pode estar caos, mas tem lá o remanescente fiel. Tem os joelhos que não se dobraram, usando uma linguagem estritamente bíblica aqui, né? Os joelhos que não se dobraram a Baal. Eu creio que não é que era uma igreja fraca, ela tinha pouca força, principalmente no que concerne a questão econômica, a questão política. Né? Nós estamos falando de um tempo em que a perseguição era terrível. Então era uma igreja que, para subsistir, ela tinha que funcionar underground, entendeu? Então, eu diria que é uma igreja que, do ponto de vista
social, ela não está nas principais vitrines. Ela não era de maneira nenhuma uma mega igreja aos nossos padrões de hoje. Mas ela era uma igreja forte. Sim. Era no sentido de que ela tinha o evangelho, a ponto de Jesus não fazer nenhuma reprimenda. Foi a única igreja que não tinha nenhuma crítica por parte do Senhor. Então eu creio que nós estamos vivendo tempos, Manuel, em que o avivamento que Deus vai fazer é isso. Amém. É o avivamento dos pequenos grupos, é o avivamento das células, é o avivamento das pessoas que querem servir a Jesus, não necessariamente nesse padrão. Se nós pudéssemos pegar, por outro lado, a igreja de Laodiceia, né? Laodiceia significa justiça do povo, né? Laos é povo e Dicaiocina é justiça, e Dicaios é justo, né? Então, o que é Laodiceia? Também significa o direito do povo. Então é aquela igreja onde existe a estrutura, existe as mega estruturas, mas quem está no centro é o povo e não o Senhor. Legal. Então, se você confrontar uma com a outra, você vai perceber que uma tem toda a estrutura, mas não tem a presença poderosa de Deus. Mas mesmo para essa igreja, o Senhor fala: arrepende, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e comigo. E a igreja vai vencer, né, Lamartine? A igreja vai vencer. A igreja vai vencer porque estamos debaixo de um decreto do próprio Senhor. As portas do inferno não vão prevalecer. É isso aí. Nunca vai vencer o inferno. Então, pessoal, veja bem, olha. Introdução, capítulo de número 1, né, onde Jesus se apresenta, onde João fala onde ele está, do que está acontecendo. Depois vem as cartas às igrejas. Agora eu vou fazer perguntas para você assim, ó. E da forma mais simples que você puder colocar. Aqueles cavalos. Tem 4 cores de cavalo. Rapidamente, assim, en passant, quais são aquelas cores? Cavalo branco, na minha opinião, é o anticristo. O que é um antagonismo, né? Porque o branco geralmente tem a ver com a paz, o branco tem a ver com... o cavalo, veja, uma coisa interessante. Quem abre os selos, porque o capítulo 6 é a abertura do selo. Sim. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre o selo. O primeiro selo coincide com o primeiro cavalo. Quem está abrindo, né, o pergaminho selado por fora e por dentro é o Senhor. Isso. Então ele não pode ser o cavalo, nem o cavaleiro. É ele quem... Na verdade, aquilo é um documento... É a figura de um documento com os decretos para a história da humanidade. Ele está descortinando. Se você perceber Daniel, no livro de Daniel, o anjo Gabriel fala para ele assim: olha, você sela o livro porque a profecia não é para agora. É para um tempo que virá. Sim. Já no Apocalipse ele diz: você abre agora. Agora é hora de abrir, não é mais hora de fechar. Né? Então, mesmo Daniel, ele viu coisas que ele não compreendeu. Mas João não. Jesus está ali diante da sala do trono, ele recebe o livro de Deus e ele começa a abrir os selos e ali estão todos os decretos do que vai acontecer com a história. Então, ali eu vejo o cavalo branco, Cavalo branco, o anticristo. O anticristo. Cavalo amarelo. Depois é o vermelho. Não, pois é, mas assim... Para mim, o amarelo é uma má tradução, porque a palavra no grego é kloros. E kloros é verde. Eu queria falar... Tem a ver com clorofila, né? Clorofila. Clorofila é amigo do verde, né? Filos é amigo, né? Do verbo amor. Eu sou professor de grego, do Koiné também, viu? Então, o que acontece? Na minha opinião, ali eles traduziram por amarelo, porque não tem na natureza. Você tem o cavalo branco, você tem um cavalo negro, você tem um cavalo vermelho, mas você não tem um cavalo amarelo. Verde. Você tem um amarelo, você tem um baio, né? Pois é, mas você sabe que tem alguns críticos, e é por isso que eu perguntei nessa ordem, é porque tem alguns críticos que dizem o seguinte: não existe nem cavalo amarelo e nem existe cavalo verde. Né? Não existe esse tipo de animal. O cavalo baio, eu fui criado em fazenda onde tinha cavalo, o cavalo baio, ele tá longe. Eu sou ruim de cor, mas ele tá longe de ser amarelo. Não. Né? Ele não é amarelo. Não é. Se você falar que ele é um cinza clarinho, tá mais fácil de parecer do que um amarelo. Mas independente se ele é verde ou ele é amarelo, na verdade, esses qual cavalos, é a mensagem eles dele? não são cavalos que existem de verdade, entendeu? Eu acho que ali é uma figura que ele tá mostrando do que
vai acontecer. Sim. O cavalo branco fala de um homem que traz uma mensagem de paz, mas o que ele vai trazer, na verdade, é guerra. Ok. Depois o vermelho fala de guerra. Isso. E o vermelho tem a ver, você acha que tem a ver com sangue, com as coisas que são Eu decorrentes acho que vai haver uma terceira guerra mundial. Ok. O que sucede guerra? Fome, Fome. que é o cavalo negro. E o cavalo amarelo, que na minha opinião é verde. É. Aqui é uma conjectura, eu jamais vou afirmar isso com certeza. Eu acho que é um levantamento de um grupo étnico, de uma religião que sempre se levantou contra judeus e cristãos, que é o Islã. Se você olhar para todas as bandeiras das nações islâmicas, a grande maioria esmagadora tem o verde. Então... Certo. Eu reconheço que isso é uma interpretação, entendeu? Não fui eu que inventei, eu li, mas eu achei bem plausível. Mas, de qualquer forma, é um tempo, Manuel, é um tempo de uma tribulação como nunca houve. Jesus disse como nunca houve. As trombetas, que cada uma delas é seguida por sinais, por acontecimentos, tem a ver porque a trombeta, entre tantos usos que ela tem biblicamente... Um deles era o preparo para a batalha, Para a né? guerra. A Bíblia até diz como se prepararão se a trombeta der sonido incerta. O pessoal não entende que havia o uso da trombeta para chamada congregacional, para isso, até para o lixo. E para a guerra também, né? Até para você recolher o lixo, para as convocações. Então a trombeta, ela é muito comum em Israel. Por exemplo, na festa das trombetas, eles tocam 52 vezes trombetas, entendeu? Então, para a cultura judaica, tocar trombeta é chamar atenção para algo importante que vai acontecer. E nesse caso aí, para os decretos de Deus que se cumpririam. Que são juízos. São 3 setes. Então, só para as pessoas entenderem, tem 7 trombetas, né? Tem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Nós estamos falando das trombetas agora, nós falamos dos cavalos agora, das trombetas, que significam, deixa eu colocar assim de uma forma... um sinal, um chamamento para aquilo que vai acontecer, né? Você quer falar rapidinho sobre cada uma delas? Prefere não, só... Não tenho de cor. Não, diga assim, só... Não, as trombetas falam, por exemplo, de meteoros que vão cair sobre a terra, os rios... Manifestações, né? Manifestações na natureza, né? Os rios, uma montanha cai pegando fogo. Isso provavelmente é um meteoro, entendeu? Deixa eu só te colocar dessa maneira assim. Não é que nós vamos aqui escutar trombetas. Eu acho que tem uma realidade acontecendo espiritual e nós vamos ver os sinais. Isso, decorrentes. As consequências. Tá bom. Né? Então falamos das 7 trombetas. Quer ir para os 7 selos agora? Podemos, mas as trombetas têm mais do que isso. Você tem, por exemplo, os rios, o mar ficando com águas amargas. Alguns acreditam que isso é uma manifestação de uma guerra atômica que pode gerar esse tipo de contaminação da água, né? Sim. A morte dos peixes e da vida marinha, né? Exato. Pode ser. Agora, Lamartine, tem uma linha de pensadores que eles trabalham o Apocalipse de forma muito muito próxima da realidade que nós vivemos. Por exemplo, hoje, né, nesse dia que eu e você estamos aqui nesse estúdio, tem mais guerras acontecendo do que em qualquer período da história, né? O pessoal, nós estamos em paz, mas hoje tem guerras acontecendo em diversos lugares do mundo em uma intensidade que talvez nossos ouvintes nem imaginam. É verdade. Né? Se você for na internet procurar quantas guerras está acontecendo hoje, a pessoa vai ficar surpresa de saber que tem, no mínimo, 42 guerras acontecendo hoje. Sim. Sejam elas dentro do próprio país, entre grupos étnicos, seja país contra país, enfim. Então, ao mesmo tempo, nós estamos vendo uma seca. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo... olha, o que aconteceu na Califórnia agora, a Califórnia sofre com a seca. Teve tanta água que rodou casa e ela vai ficar seca logo depois da chuva. Você viu? A água caiu com tanta intensidade que não deu tempo da terra absorver. Então, há uma quantidade de coisas acontecendo agora. E tudo ao mesmo tempo, né? Isso. Não tem um paralelismo com o que nós estamos falando aqui? Não. Não, tem tudo a ver. Eu creio que nós estamos vivendo no que Jesus chama de princípio de dores. Quando você vai lá para Mateus 24, Lucas 21, né, quando fala do sermão profético, ele fala dos sinais na natureza. Sim. Mas ele diz que essas coisas
iriam acontecer, mas ainda não era o fim. Isso. Era o princípio de dores. Uhum. Né? É a terra gemendo. Então lá fala, por exemplo, de bramido do mar. As nações ficariam perplexas com o bramido do mar e o ruído das ondas. Aí eu fico pensando... Tsunamis. Agora, sempre houve isso na história, mas é diferente, porque agora a gente presencia isso mesmo estando do outro lado do mundo. Hoje acontece uma coisa, um vulcão explode, ou uma tsunami acontece, o mundo fica perplexo. E essas coisas estão acontecendo. Quando as pessoas falam, está acontecendo o aquecimento da Terra, a Terra está ficando... A Bíblia diz que essas coisas irão acontecer. A única diferença é que nós achamos que, mesmo que seja o efeito estufa, mesmo que seja resultado do poder depredador do homem... O fato é que Jesus predisse isso, entendeu? Eu não quero pôr palavras na sua boca, mas veja, quando a gente pensa nos eventos apocalípticos, a gente pensa assim numa coisa: Deus deu a ordem no céu, acontece alguma coisa. Será que isso pode estar acontecendo gradativamente e que vai aumentando? Claro. Claro, essa é a minha visão. Eu creio que há uma ele usa a figura, né, das dores de parto. Isso. Quando a mulher começa a ter sinais no seu ventre, né, começa a ter dores, contrações. Essas contrações aumentam de intensidade e diminuem o tempo. Então, exatamente, eu acho que o processo vai caminhar desse jeito. Entendi. As coisas vão ficar cada vez com proporções maiores, acontecendo mais vezes. Por exemplo, o número de terremotos aumentou a partir do ano 2000 absurdamente. E não só o número de terremotos, como a intensidade dos terremotos acima de 7 pontos na escala Richter aumentou muito. Eu já fiz estudos sobre isso. Então, o que está acontecendo hoje? Tudo que Jesus predisse está acontecendo. Agora, quanto tempo isso vai demorar? Isso não cabe a nós. E para chegar no clímax aí com a volta de Jesus, né? Você pega essa pandemia que nós enfrentamos. Pois é. Ainda fala sobre isso. Fala de morte, de pestilências, né? Quantas vidas foram ceifadas por essa pandemia? Ela fabricada... Não. Mas essa foi a primeira pandemia mundial. Porque nós tivemos gripe espanhola, peste negra, mas ela ficava circunscrita, né, a um pedaço ali, porque as pessoas não viajavam. É mesmo a febre amarela, que deu em mais de um lugar, mas ela não foi mundial, né? Essa é a primeira pandemia que para o mundo, né? Parou o mundo. E que ceifou milhões de vidas, né? Exatamente. Coisa interessante, muito interessante. Então, olha, falamos das trombetas, falamos dos selos. As taças. Então, eu vou colocar aqui duas possibilidades. Alguns acreditam que é uma repetição dos mesmos eventos, olhando de uma perspectiva diferente. Então, para quem está embaixo, olhando para cima, parece uma taça sendo derramada. Quem está em cima, olhando para baixo, parece uma trombeta. Outros acreditam que são 3 sets de juízos que vão se tornando piores. Então, os selos são muito ruins, mas as trombetas são piores e as taças são ainda piores. Eu tendo a acreditar nisso, que a coisa vai ficar tão ruim, que vai chegar uma hora que, bom, se você fizer a conta, metade do planeta vai deixar de existir. É isso aí. Agora, o que eu acho mais incrível, além do fato de que vai ser catastrófico, é que as pessoas blasfemarão contra Deus e não se arrependerão. Quer dizer, ou seja, mesmo vendo tudo o que está acontecendo, vai ter gente isso que vai endurecer o gerar coração. Muito mais ódio nas pessoas do que uma rendição. E vão blasfemar. Quer dizer, se uma coisa boa acontece, foi o homem que fez, olha como eu sou bom, olha como eu sou competente. Ninguém dá glória para Deus. Quando vem uma catástrofe... onde é que está Deus que não cuida disso? Quem é o culpado? É Deus. E durante o livro de Apocalipse, você percebe, eu creio que vai ter muita conversão durante esse período, né? Inclusive, muitos vão morrer, aqueles que vão chegar. Quem são estes com vestes brancas? São estes os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas roupas, né? Sim. E fala, eles o venceram pelo poder do testemunho e pelo nome do Cordeiro. Não, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Quer dizer, mesmo na grande tribulação vai ter gente vencendo e prevalecendo. Porém,
você vai ter gente endurecendo ainda mais o coração. É o que a Bíblia diz, né? Que o justo continue a praticar a justiça e o ímpio a fazer a imundícia. Martins, você sabe o que eu lembro vendo você, ouvindo você falar isso aí? E quando lá a história do rico e de Lázaro, quando o rico diz assim, manda alguém à casa dos meus pais, por causa dos meus irmãos, né? E aí o texto diz assim, ainda que alguém dentre os mortos se levante. É verdade. Ou seja, não é porque sinais estão sendo feitos que as pessoas crerão ou não em Deus, né? Você tem toda a razão. Tem vezes que às vezes os sinais vão inclusive endurecer, como você está dizendo aí, o coração das pessoas. Para Jesus, né? Eles conheciam as Escrituras, sabiam que o Messias faria sinais maravilhosos, não é isso? E quando Jesus fez sinais que ninguém fazia... Atribuíram ao demônio. A Beelzebul. Incrível, incrível. Deixa eu te fazer uma pergunta, e se você não quiser falar sobre isso, tá tranquilo. A grande meretriz. Na minha opinião, é um sistema. A grande meretriz é a Babilônia. A Babilônia, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, é o sistema religioso falso. Começa lá com... Deixa eu só colocar para os nossos ouvintes aqui, a Babilônia, assim como nós falamos das igrejas está na Turquia, a Babilônia está onde hoje é o Iraque. Né? Exato. A Babilônia, na verdade, existe a Babilônia física, né? Lá quando você vai para o livro de Gênesis, a Torre de Babel, começou tudo ali. Mas você está falando de uma Babilônia que é mais um sistema. Ela se torna Babilônia ali, desde Semíramis, de Nimrod, entendeu? De Tamuz, ali nasce uma falsa religião. A adoração naquele zigurate, a Torre de Babel, começou um sistema religioso mentiroso. O zigurate tinha uma forma muito parecida com as pirâmides, você já percebeu? É um tipo de pirâmide. Era um tipo de pirâmide, né? Só que a pirâmide é um túmulo, né? O zigurate era um altar de adoração. Então, ali, quando Deus confunde, manda para as nações, ali houve a distribuição das falsas religiões, que vão mudando. Inclusive, a adoração... ela vai mudando de nome, os deuses, mas são todos oriundos dali. Quando, no Apocalipse, Apocalipse 18 e 19, 17, 18 e 19, fala da destruição da Babilônia, que é essa grande meretriz, na minha opinião, é o sistema religioso, porque ali você vê Deus falando que ela fez com que as nações e os reis da terra se prostituíssem e se embriagassem. Então, agora, a prostituição ali... é uma prostituição espiritual. Isso, mas do seu ponto de vista, você acha que tem a ver com essa coisa do sexo, ou é a prostituição no sentido espiritual, do adulteramento daquilo que é? O adultério na Bíblia é sempre comparado à idolatria. Isso, a uma inversão daquilo que... Do mesmo jeito que uma mulher, ela adultera, ela trai o seu marido com uma outra pessoa... Deus dizia, quando vocês estão adorando outros deuses, outros ídolos, vocês estão me adulterando contra mim. A profecia lá de Oséias fala isso, né? Oséias é a prova disso, né? Deus manda um camarada... pegar lá e arrumar uma prostituta pra ser mulher. Eu falei, Deus, dura coisa pediste, porque ele queria mostrar pra nação de Israel o que eles faziam com ele. Com ele, exatamente. Então, o que eu vejo? A meretriz... né, que está sentada sobre a besta, ela, na verdade, é o sistema religioso casando com o sistema político, que vai dominar o mundo. Com o sistema político. Com o sistema político. A besta é o sistema político. Na Bíblia, a besta, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, fala de poderes, de nações que têm poderes. Não é? O dragão, por exemplo, com 7 cabeças, eu entendo que ele representa todas as nações e impérios que se levantaram na história contra Israel. Primeiro os egípcios, depois os assírios, depois os babilônios, depois os medo-persas, depois os gregos, depois os romanos. E agora tem o sétimo é o do anticristo. É a besta que vai, na minha opinião, ser um sistema anticristo e antideus aliado a religiosidade. Bom, é uma religião única. Como nós estamos tentando fazer o Apocalipse fácil para os nossos ouvintes,
você tocou num outro elemento aí, porque nós temos 3 personagens muito importantes ali, né? Que é a besta, o falso profeta e o anticristo, né? Sim. E você tocou aí no assunto do nome da besta. Quer falar um pouquinho dos 3, assim, brevemente? Só para eles penso entenderem. assim, o sistema da besta Uhum. é um sistema que envolve muitas nações, né? Ali fala de 7 cabeças, de 10 chifres. Para mim isso fala tanto historicamente das nações que vão estar envolvidas, porque o dragão é Satanás, ele que está por trás disso. Mas eu vejo o anticristo como uma besta que surgiu do mar e o falso profeta como uma besta que surgiu da terra. Tá. O anticristo, alguns acreditam que é um sistema, né? Sim. Ou pode ser um líder, Eu acredito um líder. Um líder. Eu acho que será um Tanto líder político. político ou religioso ou político religioso? O que você acha? Claro que ele vai, para ser um anticristo, ele tem que ter vamos dizer assim, uma figura que vai envolver a religião. Sim. Mas você percebe em Apocalipse 13 que quem, por exemplo, diz que deve adorar a imagem da besta, do anticristo, é o falso profeta. Isso. Então, o falso profeta, para mim, é um líder religioso. É, porque o falso profeta tem a conotação veterotestamentária daquele que anunciava, né? Não só isso, como ele é um carneiro com 2 chifres. O carneiro é o animal do sacrifício. Sim. Então, eu acho que o falso profeta é o líder mundial religioso que vai respaldar o sistema de um governo único que o anticristo vai encabeçar. Ele não será o único. Eu vejo ali a ONU, eu vejo ali o Fórum Econômico Mundial, com as propostas que eles têm. Você sabe que tem gente que vê até o Iluminares e vê tudo quanto há. Alguns falam que os Illuminati também estão nisso. O que eu acho é que o que é mais óbvio a gente perceber é que o cristianismo hoje está sendo cada vez mais visto como algo politicamente incorreto. Outro dia, uma pessoa que me segue mandou um vídeo de uma pessoa que foi expulsa de um shopping aqui nos Estados Unidos porque estava com uma camiseta escrita Jesus is the only way. Jesus é o único caminho. Sim. Tem crescido. Tiraram a pessoa dizendo, você está com uma linguagem ofensiva. Tem crescido o antagonismo ao cristianismo, né? O antagonismo cristão tem crescido. Mas, ao mesmo tempo, Lamartine, você não concorda que o cristianismo tem crescido, às vezes, de uma forma que não é benéfica até para ele próprio? Totalmente. Né? Por quê? É, de novo, a parábola do joio e do trigo. Satanás vem de noite e plantou o joio no meio do trigo. Aí, vamos tirar? Não dá, porque você pode tirar e tirar o trigo junto. Então, hoje nós sabemos que tem muitas igrejas se comportando mal, agindo de uma maneira a fazer com que o todo receba né, as consequências do seu mau testemunho. É isso aí. Então tá, só pra gente fechar agora. Olhando então pro Apocalipse, embora ele tenha todas essas figuras, tenha todos esses detalhes que são difíceis de uma percepção assim, ao olhar muito simples, muito rápido, na verdade é um livro que anuncia aquilo que vai acontecer e anuncia que não importa o que estiver acontecendo, aqueles que são de Cristo estão nas mãos do Cordeiro e que o Cordeiro voltará e vencerá. Essa é a coisa mais importante, porque o livro, ele é todo uma revelação das coisas que vão acontecer e o clímax disso é a volta de Jesus. Que coisa boa, então, maravilhosa. Essa é a esperança do crente, né? Ele coisa voltará. Maravilhosa. Amém, coisa maravilhosa. Lamartine, eu quero te agradecer muito. Obrigado, foi um bate-papo agradabilíssimo, né? Assim, trouxe tanta luz nisso, eu quero agradecer muito, viu? A sua boa vontade, sua presença aqui, que bom. Muito bom estar com você, suas perguntas são muito pertinentes e muito próprias para os dias que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para os nossos ouvintes que o pastor Lamartine tem diversos cursos sobre o Apocalipse de forma muito mais detalhada, muito mais longa, muito mais minuciosa, se você deseja. O canal dele no YouTube, que é um dos grandes canais no YouTube, né, mundialmente, vai lá e você vai poder encontrar muita matéria aí para você estudar do livro do Apocalipse. Então até o nosso próximo podcast Pare e Pense. Deus te abençoe.